Olha, houve uma reunião em Brasília, uma reunião curta até, que selou o destino do Bolsonaro. O destino do Bolsonaro é o seguinte: está jogado aos leões. Se os leões quiserem devorar o Bolsonaro, tá aí a porta aberta. Os aliados do Bolsonaro já o abandonaram de vez. O último deu uma entrevista anteontem, mas eu estava esperando para saber o que ia acontecer depois. Era o Mourão. O Mourão deu uma entrevista em que ele falou um monte do Bolsonaro, ele se descolou completamente, falou que eu, Mourão, eu jamais aceitaria um presente desse naipe. E ele falou, ó, tá um problema aí que o Bolsonaro tá colocando um militar no meio, que é um almirante, né, qualquer militar, que é o almirante Bento Albuquerque, e tá entregando o cara, e tá tentando se descolar do esquema, falando que não foi ele que pediu as joias, que ele nem pediu nem recebeu o presente. Se o Bolsonaro não pediu nem recebeu e quem estava viajando era o almirante, então a culpa é toda do almirante. Então quem cometeu o crime foi só o almirante. Isso gerou um desgaste bem grande do nome do Bolsonaro entre militares que gostavam do Bolsonaro, ou talvez ainda gostem, e do tenente do Bolsonaro, o ajudante dele, o tenente coronel Cid. Por quê? Porque o Cid, vamos lembrar, faz o quê? Um mês, talvez você não lembre, eu vou refrescar sua memória. Saiu um escândalo, que está sendo investigado também, ó quanta coisa. Um escândalo de que o Cid, ele é quem operava um mega esquema de corrupção e de roubo de dinheiro público com os cartões corporativos. Ele sacava dinheiro em espécie dos cartões corporativos do Bolsonaro e aí ele pagava contas da Michelle, pagava contas da família da Michelle, pagava o cartão de crédito da amiga dela. Lembra? A Michelle não usava o cartão próprio, ela usava o cartão de uma amiga. E o cartão da amiga dela era pago por esse tenecídio com dinheiro público. Então, fora isso, eles embolsavam muita grana. Ele andava com pastas e pastas de dinheiro, tudo em dinheiro vivo. Esse é o Tenente Cid. Na época, os militares ficaram assim, pô, meu, de novo um militar envolvido em escândalo e tudo mais. Só que agora, no caso das joias, não tá só o Cid. Tá todos os militares ali que trabalhavam com o Bolsonaro. O Cid foi quem articulou com o então chefe da Receita Federal para que no dia 29 de dezembro, outro militar, Sargento Jairo, fosse a Guarulhos tentar reaver as joias. E aí outro militar, Tenente Clayton, ligou para uma funcionária da Receita Federal e mandou ofícios para ela dizendo, ó, incorpora já as joias no acervo presidencial, tipo, já faz isso antecipadamente, antes mesmo de colocar a mão nas joias, para que esteja já no acervo presidencial. E aí, depois que ele faz isso, depois que o sargento não conseguiu tomar joias, ele manda um áudio para essa agente da Receita Federal dizendo, olha, agente fiscal, dizendo, olha, deleta os ofícios e deleta do acervo presidencial, deu ruim. Ou seja, apague todas as provas. Isso é obstrução de justiça, viu? Você cometeu um crime, apagar a prova, é obstrução de justiça. A coisa está muito ruim. Aí, o que se decidiu? Vão tentar os militares salvar todos os militares envolvidos e tirar a imagem dos militares nisso, e sendo necessário, eles já entenderam que vai ser necessário, jogar o Bolsonaro no olho do furacão, no centro do esquema e falar, olha, foi o Bolsonaro, a gente estava aqui cumprindo ordens, a gente não tem nada com isso, a gente não fez nada de errado, o militar é obrigado a cumprir ordens, se ele não cumprir ordens é insubordinação. Esse vai ser o discurso a partir de agora dos militares quanto ao escândalo. Eu vou te dar mais detalhes disso. Antes, um segundo, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Um segundinho grátis, aqui embaixo, clica no botão inscrever. A gente precisa aumentar o número de inscritos para levar a verdade para mais gente. Ó, os bolsominions estão com um mega esquema agora, levando fake news nas redes sociais. Eles estão contra-atacando com tudo, estão inventando muita fake news contra o Lula, já enfiaram Dona Marisa no meio, atacando a Janja. Então a gente precisa levar a verdade. Um segundo, peço a sua inscrição. Agora, ó, falar sobre o que aconteceu. Então, vários militares se reuniram, o ex-vice-presidente Mourão estava nessa reunião. O Mourão, vamos lembrar, agora ele é senador, ele também se reúne com vários políticos ali do Centrão que estavam com Bolsonaro. Esses políticos também se reuniram, teve uma reunião da cúpula do PL, eles fizeram duas reuniões, uma com a Michelle e outra sem a Michelle e Bolsonaro. As reuniões da cúpula do PL e dos militares teve resultado praticamente igual. Eles analisaram o esquema, eles analisaram tudo o que aconteceu, todas as informações. Olha, resumindo, o almirante, ministro de Minas e Energia, ex-ministro Bento Albuquerque, foi para a Arábia, foi com assessores também militares, voltaram com as joias. O Bento Albuquerque disse que as joias eram para Michelle Bolsonaro. Ele recebeu
as joias no aeroporto, que é muito estranho, sem ter uma solenidade nem nada. Aí, tentaram entrar com as joias sem declarar. Por quê? Por que entraram com as joias sem declarar? Por que não declararam para o acervo da presidência? Muito, muito, muito estranho. O Bolsonaro declarou, no total, 19 mil presentes que ele ganhou durante os 4 anos de governo. Por que não declarou esses? Que é propina. Tá, isso é a minha... Eu falando aqui, os militares, não sei se usaram essa palavra aí, não sei se chegaram nesse ponto aí não, viu? Tá, mas falaram, ó, entrou o ministro ali com as joias sem declarar, isso, ordem do Bolsonaro. O ministro não é tonto, ele nem entrar com as joias ali sem declará-las, se não fosse ordem do Bolsonaro. Então tá, entrou sem declarar, foi pego o assessor, o ministro tentou liberar as joias, depois o ministro militar, só falando aqui militar, o ministro militar tentou, com o Ministério das Relações Exteriores e com outros ministérios, reaver as joias. Depois o Bolsonaro tentou reaver as joias várias vezes e mandou militares lá, pessoalmente, tentar reaver as joias, não conseguiram, no último dia de governo, vamos lembrar, dia 29 de dezembro foi o último dia do governo Bolsonaro. Dia 30 ele não era mais presidente, dia 30 o presidente do Brasil era Mourão, o Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Tanto é que quem fez o pronunciamento de Ano Novo, aliás, detonando o Bolsonaro, foi o Mourão, não foi o Bolsonaro. Então, no último dia de governo, ele tentou reaver de novo, usando militares. Então, os militares, peraí, como é que a gente sai dessa aí? É o que eu falei. Disse que estava recebendo ordens e que a culpa não é nossa e tudo mais. Já estão por aqui com esse tenente-sídio. Alguns dos militares bolsonaristas, que até 2, 3 semanas atrás estavam irritados com o novo chefe do exército, o general Paiva, porque ele barrou a nomeação do Cid, que ele seria comandante de um dos batalhões mais importantes do exército, agora já começaram a aceitar. Que bom que esse cara não tá num dos batalhões mais importantes, porque ó, é outro escândalo que ele tá envolvido. Ah, tava cumprindo ordem, mas pô, de novo, cara. E militar da ativa. Muitos são da reserva, esse cara é da ativa. Aí fica pior ainda a situação. Tá. E na cúpula do PL? Na cúpula do PL é o seguinte, eles decidiram o seguinte, ó, não dá para salvar o Bolsonaro e a Michelle dessa. Quando começou o escândalo, eles conversaram entre si e eles tinham duas visões. Uma, dava para salvar a Michelle se jogar o Bolsonaro aos leões. Ou dava para tentar salvar os dois ainda, falando que a culpa era toda do almirante Bento Albuquerque, que o Bolsonaro não pediu, nem recebeu as joias, que o Bento Albuquerque cometeu um erro, no máximo, fala, ó, cometeu um erro, ele entrou sem querer ali e tudo mais, no máximo, tá. Alguns militares também falaram, ó, fala que foi erro do Bento Albuquerque, que ele iria declarar, mas estava com o assessor não sabia, fala uma coisa assim, tá. O pessoal do PL, na mesma, vamos falar que foi um erro tal. O problema, aí vem a informação de que o Bolsonaro tentou reaver as joias 8 vezes. Aí falaram, não, mas vamos ignorar isso, porque esse pessoal se baseia em fake news, não estão nem aí pra verdade. Eles estão numa era que chama, nós estamos, infelizmente todos, numa era que chama era da pós-verdade. O que é a pós-verdade, Thiago? É o que vem depois da verdade. A verdade está lá atrás, a verdade não interessa. A verdade está lá atrás. Para eles o que interessa é a narrativa. Já percebeu disso? Já percebeu isso? Então o que interessa para eles é o seguinte, o que a gente vai convencer as pessoas é o que vai ser verdade. Fim. Então eles não queriam saber. Então até então dava. O problema, apareceu o vídeo do sargento, e se aparecer é uma coisa burra, eles acham que não tinha câmera. A parte que eu fiquei surpresa que tem áudio nas câmeras. Você imaginava? Comenta aí, você imaginava que teria áudio nas câmeras? Isso eu não imaginava. E um áudio nítido, parece que colocaram o microfone ali. Parece que estão todos com o microfone aqui, não sei, ou colocaram na mesa o microfone, um negócio de louco, áudio nítido. Tá. Apareceu o áudio, aí ferrou, não tem como tirar o Bolsonaro do escândalo. É o ajudante de ordens dele. O Tenente Coronel Cid que mandou um outro ajudante, assessor do ajudante de ordens do Bolsonaro, que é o Sargento Jair, lá para Guarulhos, em avião da Força Aérea Brasileira. Aí, que decidiram, peraí, para salvar os dois já não dá mais. Alguns, gente ligada ao Flávio Bolsonaro, tava pensando, não, tem que salvar o Bolsonaro, de quebra você salva a Michelle. Na pior das hipóteses, fala que as joias eram só para ela, essa era a narrativa inicial. Por isso que muita gente tinha e ainda tem a suspeita de que foram os filhos do Bolsonaro, ou um dos filhos, que vazou isso pra mídia, para ferrar a Michelle, porque ela estava começando a carreira política. Vamos lembrar, o escândalo começou poucos dias antes do Dia Internacional da Mulher, que ia ser um mega evento de lançamento da carreira política dela.
E aí ela já tinha programado pro mês de março algumas viagens pelo Brasil, em abril tinha algumas viagens que ela já estava programando, e em maio ia começar a ter viagem todo dia. Ela ia aparecer em palanque todos os dias, como uma pessoa que está em campanha mesmo. Acabou. Você vê que foi tudo adiado, tudo cancelado. Não teve nem. Ela não fez nem vídeo de Dia da Mulher. Não fez nada. Ela publicou uma musiquinha no Instagram dela. Foi isso. Tá. Aí olha só, perceberam o seguinte, ó. Ou a gente salva a Milkshake, ou não tem mais. Só que o pessoal do PL tá numa coisa complicada, que é o seguinte. Eles querem o cacife do Bolsonaro. Eles sabem que os fascistas bolsominions, eles não vão abandonar o Bolsonaro, seja por esse escândalo de corrupção, seja por mais 20 outros escândalos de corrupção. Eles não vão abandonar. Pô, pode aparecer vídeo do Bolsonaro aí matando cachorro a chute. Os caras não estão nem aí, tem que matar mesmo, cachorro, quem mandou latir. Eles vão fazer assim. O Bolsonaro colocando o gatinho no micro-ondas, explodindo. Ah, mas o gatinho também fica fazendo barulho. Odeio gato, hein? Odiamos gatos. É isso. Esse pessoal é assim. Se apareceu, se o Bolsonaro falar, come cocô, que o cara come esse lambuza, você fala, chocolate, manda mais, manda que eu gostei. É isso. E o pessoal do PL sabe disso. E sabe que só basta um A do Bolsonaro para os bolsominions passarem a odiar o PL, passarem a odiar a Milkshake, falar que ela é traidora, tratá-la pior do que tratavam a Joyce Hasselman ou outros aí que traíram o Bolsonaro. Então, tá naquela. Opa, peraí. O Bolsonaro, obviamente, a Milkshake deve saber muita coisa dele, ele não faria isso dessa maneira, mas tá aquela situação, tá todo mundo pisando em ovos. O que decidiram foi o seguinte, ó, a gente vai tentar plantar na mídia o maior número de informações possíveis, dizendo que a Milkshake não sabia de nada. Porque aí a gente tenta salvar a imagem dela. E rezar aí, eles estão em orações, para a Polícia Federal não encontrar nada que pegue ela de jeito. A não ser o fato de que o almirante disse que as joias eram para ela. Se não tiver mais nada aí pegando ela de jeito, envolvendo ela de jeito no esquema, eles vão tentar empurrar tudo pro lado do Bolsonaro e abafar o máximo que puderem, porque o Bolsonaro é um quadro do partido deles, e tentar transferir cacife do Bolsonaro para a Milkshake e para os aliados do Bolsonaro pouco a pouco. Então, pouco a pouco vão tentar roubar esse cacife, o que está sendo facilitado pelo fato de que o Bolsonaro está nos Estados Unidos e de que o Bolsonaro está em silêncio absoluto. O Bolsonaro faz um evento aqui, outro evento ali, aí o evento que o Bolsonaro faz dá o quê? Dá um vídeo de 2 minutos, 3 minutos que o gado lá compartilha. Só. Ele não está se comunicando diretamente com o público, não está falando diretamente sobre isso com o público dele, não está lançando narrativas diretamente, coisa que ele fazia quando era presidente. Quando ele era presidente, a gente estava acostumado a vê-lo falando diretamente de tudo que acontecia. Alguns assuntos ele tentava ignorar por alguns dias, mas depois ele já impunha a narrativa dele, usava uma cortina de fumaça e tudo mais. Um dos deputados mais fiéis aí ao Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, tentou aí uma cortina de fumaça, usou lá peruca no Dia Internacional da Mulher, cometeu crime de transfobia, já vai ser agora investigado e tudo mais. Infelizmente a investigação dele caiu com o relator, o André Mendonça, então infelizmente não vai dar em nada. Não vai ser preso o Nicolas Ferreira, já vou te adiantar isso, tá? Também, no Conselho de Ética, eu vou falar, só tem bolsominion, boa parte da bancada evangélica que deve ter aplaudido de pé o Nicolas Ferreira sendo transfóbico, porque é gente pior ainda que ele. Que o Nicolas Ferreira ainda fala, oh, ele é um lixo humano da pior espécie. Mas você sabe que ele é um lixo humano da pior espécie porque ele tá ganhando muita grana e muito voto sendo lixo humano. O pessoal lá da bancada evangélica, eles são lixo humano mesmo quando ninguém tá vendo. Eles não têm nem alcance do Nicolas Ferreira. Então é gente assim, é lixo ajudando lixo. É assim, Chernobyl, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, infelizmente. Virou Chernobyl. Para entrar lá, coloca uma máscara assim, para você não se contaminar. Aquela coisa é ruim. Então, tentaram criar cortina de fumaça. Você vê que eu nem dei muita bola pro Nicolas. Por quê? Porque o escândalo é esse. Estavam tentando tirar do contexto. Tanto é que os filhos do Bolsonaro aplaudiram, tentaram continuar falando daquilo e tudo mais. Por quê? Porque quer tirar o foco da joia. Cada vez que você fala daquilo, você não está falando disso. E aí o que acontece? Eles tentaram e falaram, peraí, agora não dá. Agora, se tiver que jogar alguém nos leões, é o Bolsonaro, então você tem militares, você tem a cúpula do centrão ali, do PL, né, do centrão todo, do PL, contra o Bolsonaro. Depois tiveram uma reunião com a Milkshake em que ela garantiu, gente, eu não sabia de nada. Só que a palavra da Michelle Bolsonaro e cocô de cachorro, o cocô de cachorro serve como adubo. A palavra da Michelle Bolsonaro nem isso serve, não vale nada a palavra dela, não vale nada. Então, mas ela falou, o pessoal lá quer acreditar que realmente ela não sabia e tudo mais. Então, agora é o seguinte.
Bolsonaro aos leões. A Polícia Federal avançando rapidamente. Teremos depoimento terça-feira do Almirante. Prepara, viu? Prepara para o depoimento do Almirante que ele vai para cima. Ah, só vou te ler aqui o que falou o Mourão na entrevista. Vou ler o que falou o Mourão para ninguém falar, você só disse palavras. Qual é a palavra que ele falou? Ó, ele disse que ligou pro Bento Albuquerque e disse, mas não vai sobrar para um almirante militar. E ele, é isso que eu temo, porque a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Quer dizer, o grande temor que está no meio militar e que deve estar na cabeça do Bento Albuquerque é que vai sobrar para ele. Aí ele diz, Bolsonaro está dizendo, não recebi e não pedi, e que teria achado estranho o comportamento de Bento Albuquerque. Ele está entregando ao almirante. Isso ele falou na reunião. O Bento Albuquerque não estava na reunião. Falou na reunião, vai sobrar pro Bento, gente. Vai sobrar pro cara. Tava só gente da ativa e alguns que são políticos. Tá, aí falaram, peraí, vai sobrar pra militar aqui? Não, sabe que militar não quer ver as Forças Armadas terem a imagem arranhada. A coisa mais frágil do universo é o ego de um militar. Você faz assim, ó. O ego do militar se espatifa em 1 milhão de pedaços e ele fica ofendidinho. É isso. Então, agora os militares estão tentando proteger o seu ego. É isso que está acontecendo. Ó, peço aí sua inscrição no canal. Vamos ver aí. Ah, a propósito, o Mourão, na mesma entrevista, falou que ele acha que tem uma boa chance do Bolsonaro ser preso. Ele falou, não acho provável, mas é possível sim. Ele responde a tantos inquéritos. O Mourão tá doido pro Bolsonaro ser preso. Ó, falou.